Jesus. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita a fim de sanar alguns problemas doutrinários, teológicos, que a igreja havia enfrentado. Igreja esta plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo plantou a igreja a qual ele está se dirigindo. Ele é o fundador da igreja, ele é o pioneiro da igreja. E ele acaba descobrindo que a igreja que ele fundara, que ele plantara, está agora deixando o genuíno evangelho e abraçando um outro evangelho que não é evangelho nenhum. Eles estão abandonando a doutrina da graça e correndo atrás de, podemos dizer assim, judaizantes, legalistas, e abraçando então isso como uma nova fé. Não bastava apenas a cruz, apenas o evangelho, era o evangelho e mais alguma coisa. Para ser salvo você tem que confessar a Jesus e o esforço humano. É confessar a Jesus e roupa X, a Jesus e o entendimento tal. Era sempre coisas sendo agregadas ao evangelho. Paulo escreve essa epístola para combater esses erros doutrinários, mas não somente isso. Nessa carta ele defende o seu apostolado. Alguns estão chamando o apóstolo Paulo de charlatão, estão chamando ele de herege, estão chamando ele de falso profeta. Paulo, nessa epístola, ele escreve para sanar essa dúvida, aqueles que não precisavam nem sanar dúvida. Vocês andaram comigo, eu sou o pai espiritual de vocês, eu ganhei vocês para Jesus. Quem fascinou vocês? Quem seduziu vocês? E daí ele faz algo glorioso aqui, e não é sobre isso aqui, eu estou apenas só para dar introdução para vocês, mas não vou falar nada sobre isso. Mas isso eu vou falar. Ele está apavorado com a igreja. Ele disse: olha, eles dizem que eu sou um mercenário, que eu sou um herege, que eu não sou de Deus. Eu nem vou falar nada, além do que eu já achei escrito para vocês. Olhem para olhem para o meu corpo. Eu trago no meu corpo sinais, marcas, evidências da minha fé. A minha fé fez eu tomar algumas chibatadas. A fé na ressurreição, a fé no Redentor, fez com que eu fosse preso, fui açoitado. Eu tenho cicatrizes por amor a Cristo. Eu tenho chagas e feridas por causa do evangelho. Ninguém me moleste, ninguém me incomode, pois eu trago em meu corpo a evidência do amor que eu tenho a Deus. Não amo apenas de boca e de palavra. Quando ofereceram para mim: Paulo, ou o calabouço, ou você nega Jesus. O calabouço. Naufrágios, perseguições, falsos irmãos. Ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. As marcas do avivamento que eu vou falar para vocês serão 6 marcas de muitas marcas e características que um avivamento genuíno pode trazer. Eu vou trazer 6 marcas de um avivamento, baseado na espiritualidade de Paulo. Nós aqui somos trazidos aqui, não sou nenhum idiota, nenhum burro, doutrinariamente falando. Eu sei que ele está falando de marcas físicas, das experiências e as torturas que ele sofreu por amor a Cristo. Mas Paulo não é alguém marcado apenas no corpo. Paulo tem uma espiritualidade marcada pela graça de Deus. Paulo tem a vida interior marcada, selada pelo Espírito Santo. Paulo é alguém cuja vida interior é tão profunda, tão robusta, que ele é uma fonte de inspiração. E
diante de tantas falsas igrejas, falsos pastores, falsos movimentos, falsos avivamentos, nós pararmos no século 21, analisarmos a espiritualidade de Paulo e assim fazer um contraponto de tudo que temos vivido, de tudo que temos pedido ao Senhor e de tudo que o mundo está experimentando, será muito salutar, será saudável. Então vamos ver as marcas da espiritualidade de Paulo. Paulo tinha uma espiritualidade sadia, Paulo tinha uma espiritualidade invejável, e assim como o seu corpo foi marcado, sua vida interior também foi marcada, sua alma foi marcada, seu coração foi marcado, seu espírito foi marcado. Paulo era uma propriedade exclusiva de Deus. E é sobre a espiritualidade de Paulo que nós vamos então ver quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. A vida interior de Paulo foi marcado primeiramente por fé, convicção, certeza absoluta. Essa é a primeira marca. A espiritualidade de Paulo, ela é marcada por certeza, por fé, por convicção absoluta. Uma das expressões que ele emprega várias vezes em suas epístolas, nos seus escritos é: estou bem certo. Quem lê Paulo, as suas epístolas, os seus escritos, ele vai ver: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. Eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo, e estou bem certo é quase uma máxima do apóstolo São Paulo. Ele era alguém que estava dominado pela verdade revelada, como se essa verdade possuísse garras e o prendesse. A palavra de Deus, ela é como o próprio Deus. Deus é imutável, sua palavra é imutável. Deus é verdadeiro, sua palavra é verdadeira. Paulo não era conduzido pela cultura, Paulo não era conduzido pela filosofia, Paulo não era dirigido pela psicologia da época. Paulo tinha toda a sua estrutura fundamentada na revelação de Deus. Toda a verdade que ele tinha, toda a verdade que ele possuía era da palavra de Deus, e por estar a sua vida centrada na palavra de Deus, ele poderia dizer com toda a convicção e certeza: estou bem certo. Paulo tem uma espiritualidade centrada nas Escrituras Sagradas. Para Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir, redarguir, instruir o homem a ser bom em toda boa obra. Paulo tinha a sua verdade, o seu coração, a sua certeza estava arraigada. A origem da certeza e da convicção de Paulo não era o guru tal da internet, não era a igreja YX, mas a mente, o coração de Paulo eram regado pela palavra de Deus. Como ele diz em Colossenses capítulo 3, a igreja de Colosso: habite ricamente em vossos corações a palavra de Deus. Essa é a primeira marca. A espiritualidade de Paulo é marcada por certeza, por convicção, por fé genuína, certeza absoluta advinda das Escrituras Sagradas. D.L. Moody, no começo da sua fé, teve muita dificuldade. Ele disse que jejuava e orava pedindo a Deus fé, e a fé cada vez mais fraca, cada vez mais anêmica. E um dia ele leu Romanos capítulo 10, verso 17. Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. D.L. Moody começou a ler e estudar, e leu centenas de vezes as Escrituras Sagradas. E ele diz: conforme eu lia, a convicção veio. Eu nunca mais pedi fé. Eu estudei, eu li, eu meditava na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a fonte de convicção. De tal maneira que a gente já sabe por que a igreja do século 21 está em crise de fé. 90% dos homens não sabem falar sobre a Santíssima Trindade para os seus filhos e para suas mulheres. Não são pastores, profetas e sacerdotes do lar. Uma
crise de fé hoje em dia. Por quê? Porque os homens leem muitas coisas, mas não a palavra de Deus. Gasta-se hora em Netflix, em Amazon, em tantas outras coisas que não são más em si mesmo, mas em detrimento do tempo que deveria ser da palavra de Deus. Paulo é um homem cuja espiritualidade é marcado por plena convicção, certeza robusta. Bendito seja o nome do Senhor. Pois a sua convicção vinha da palavra de Deus. Deus é imutável, sua palavra é imutável. Portanto, tudo que Paulo diz e faz pela palavra de Deus, ele tem plena convicção. A gente pode confiar na palavra de Deus. Você pode não confiar no guru, na bruxa que você consulta, no médium que você consulta, mas você pode confiar na palavra de Deus, pois passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. A mãe de Ná erra. Cara ali, o Cleon, não sei o que lá, pai Cleon do reino de Oxalá, estava no Diário Gaúcho vários anos, pode falhar, mas a palavra do Deus Trino não falha, é fiel e verdadeira. Segunda marca da espiritualidade de Paulo, Paulo é marcado por dedicação total a Deus e a sua glória. E em Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte: uma coisa eu faço, esquecendo para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, em busca da suprema vocação pela qual eu fui chamado. Que coisa preciosa. Uma coisa, olha só que princípio glorioso. Uma coisa eu faço. Se for verdade o que a tradição diz acerca de Paulo, que ele tinha 1,37 m de altura, então Paulo foi o maior anão que já existiu. Um homem pequeno, franzino, plantou a igreja no Oriente, na Ásia, na Europa. Quando ele escreve a Epístola aos Romanos, no capítulo 15, ele diz assim, em breve eu quero enxergar vocês, meus irmãos de Roma, pois eu não tenho mais esfera de ação. Eu já preguei e todo mundo conhecido. Paulo já foi para a África pregar o Evangelho. Paulo foi em toda a Ásia, no Oriente, a Palestina, foi em todas as regiões. Não tem mais campo no mundo de cá. Então ele vai levar o Evangelho para a Europa. Ele foi para Filipos. Coisa, cara, 1,37 m de altura. Mas ele era, vou usar uma palavra, não é a mais adequada, mas é a que me vem na mente. Eu falei pela manhã e vou repetir hoje à noite. Paulo era obstinado em cumprir o seu chamado, em glorificar a Deus na missão de proclamar o reino de Deus como ele foi chamado. Ele era obstinado, nada nem ninguém, nem elogio, nem perseguição, nada tirava o foco do apóstolo Paulo. Ele era cego para as glórias deste mundo, ele era surdo para as tentações deste mundo. Uma coisa eu faço, ele se entregava plenamente à vocação, ao chamado, à missão de Jesus dera a ele. Como Paulo tem muito a nos ensinar. Calvino também foi muito criticado por ficar o dia inteiro sentado preparando as institutas, que foi a primeira teologia sistemática da história. Blaise Pascal recebeu críticas amargas por ter afirmado que não viu nenhuma paisagem que fosse mais merecedora de contemplação do que a alma imortal de um homem. Ele viu os montes, ele viu os Alpes, ele viu a beleza do oceano e diz: nada se compara à alma humana, a um coração de um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É interessante que Calvino, Blaise Pascal, o apóstolo Paulo não falou nada sobre a filosofia grega. E eu espero que vocês lembrem que Paulo ele tinha tripla cidadania. Ele era judeu por parte de sua mãe, grego por parte do seu pai e romano por direito adquirido. Gente,
ele era um homem multicultural, ele era poliglota, ele tinha uma sabedoria muito profunda. Só que em todos os seus registros não vemos ele falando sobre o panteão grego, sobre a arquitetura, e é bonito quem vê a Atena antiga, aqueles mármores brancos, aquelas coisas maravilhosas. Paulo não se perde falando sobre isso, pois ele tem apenas um propósito, e o propósito dele é valorizar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Uma coisa eu faço, e eu me dedico apenas a essa coisa, é a glória de Deus e o seu reino. Não fala da filosofia, da arquitetura, da sabedoria grega, não, ele não perde tempo com isso. Seguia sempre em frente, cego para todas as honrarias da terra, todos os elogios. Oh, Paulo, tu és um cara sensacional. Ele era cego para isso. Ele era surdo para todas as tentações, para gozar o prazer, imune aos fascínios e às glórias terrestres, a alegria e o prazer de fazer a vontade de Deus. Primeira marca, Paulo tinha certeza e convicção absoluta. Segunda marca, Paulo tinha uma dedicação, uma entrega total naquilo que foi chamado para fazer. Terceira marca da espiritualidade de Paulo, Paulo era um homem humilde, simples. Paulo escreveu 30% do Novo Testamento. 30% do Novo Testamento. Paulo plantou a igreja em várias igrejas: Gálatas, Corinto, Filipos, Tessalônica, em várias províncias do Império Romano. Mas uma das marcas que mais sobressai desse homem é a sua simplicidade, é a sua humildade. As traças nunca poderiam correr este manto que Deus lhe havia dado, o da humildade. Nunca utilizava a humildade para buscar o louvor dos homens. Ao contrário, colocava sempre no primeiro lugar da lista dos pecadores e diz: eu sou o principal dos pecadores, dos quais eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Um velho teólogo galês disse que se alguém sabe grego ou hebraico e latim, não deve colocá-lo no mesmo lugar em que Pilatos, o governador, o colocou, isto é, colocou na cabeça de Cristo, mas sim aos pés. Paulo dizia de forma veemente e constante: mas o que era para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era para mim lucro, eu considerei perda. Toda a minha sabedoria, toda a minha influência, toda a minha capacidade no hebraico, no latim, no aramaico, no grego, tudo isso eu considero como esterco. Que paz de espírito, que humildade nos proporciona, que gozo é saber que não temos nada a perder. Paulo não tinha uma alta opinião acerca de si mesmo, não temia sofrer a queda, pois tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. Nenhum dos seus algozes podia tirar a vida dele. Hoje meus filhos e o meu genro assistiram novamente o Apóstolo Paulo, o filme, saiu na Netflix. Eu cheguei no final, dei uma olhadinha. Ele poderia entregar a sua vida aos algozes. Eu vou tirar a sua vida. Paulo poderia olhar e dizer: não, você não pode tirar a minha vida não te pertence, a minha vida pertence a Deus. Eu não tenho nada, não tem nada em mim que tu possa roubar, não tem nada em mim que tu possa tirar, tudo que eu tenho é graça de Deus. Paulo não tinha uma opinião alta acerca de si mesmo, não temia sofrer perseguição, a morte. Ele poderia ter sido exaltado como um dos belos, ele poderia ter se exaltado com os belos mantos de um reitor da universidade hebraica, mas brilhou muito mais usando as vestes de um espírito humilde e tranquilo. Paulo
Quarta marca. Paulo era um homem fervoroso no espírito. Não era um homem, como nós vimos semana passada, inerte, frio, morno, raso, superficial, mundano, carnal, inconstante. Lembra desses termos semana passada, como o presbítero Emanuel pregou aqui? Paulo não era superficial, raso, mas ele era poderoso, ele era uma tocha humana, ele queimava no amor divino, o amor por Deus, pelos perdidos, pela igreja, pela salvação, pela uma vida de santidade, ardia e corroía aquele coração. Para que uma pessoa invoque o testemunho do Espírito Santo, a fim de atestar o que diz, é preciso que esteja vivendo perfeitamente de acordo à vontade de Deus, e caminhando na corda bamba da obediência. Ninguém pode chamar o Espírito Santo para ser o seu testemunha, se assim não é. Pois Ananias e Safiras dizem que é terrível coisa mentir ao Espírito Santo. Lembra do episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5? Quando Ananias e Safiras tentaram mentir ao Espírito Santo e morreram. Paulo era tão fervoroso, ele era tão cheio de vida, da vida de Deus, que no capítulo 9, verso 1, ele evoca o testemunho do Espírito Santo, quando ele diz: olha, eu preferiria morrer e perder a vida, conquanto meus compatriotas, os judeus, fossem salvos. O Espírito Santo é minha testemunha. Que homem fervoroso, a sua consciência, ele tinha como testemunha o bendito, glorioso e maravilhoso Espírito Santo, era a testemunha do apóstolo Paulo. O Espírito Santo me sonda, me conhece, ele é testemunha das minhas palavras, ele é testemunha da minha pregação, ele é o testemunha que pode aferir, avaliar, averiguar do que eu digo e não minto. Eu não sou um pregador que prega no domingo e vive uma vida divorciada na segunda-feira. O Espírito Santo é minha testemunha, disse o apóstolo Paulo. Ah, se todos os pregadores de hoje pudessem demonstrar pelo menos uma centelha dessa maravilhosa chama que o apóstolo tinha. Açoites não puderam apagar o fogo que ardia nele, jejuns e fomes também não puderam extinguir esse fogo. Cristo vive, o Cristo vivo que habitava no interior de Paulo, conforme Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo vivo que ele diz que estava dentro do seu coração, é que se manifestava em seu fervor. Era em um só tempo, ou a um só tempo, era um alarme para o inferno, capital necessário para a expansão do reino, e também um motivo de alegria para o coração do Salvador. Esse fervor do apóstolo Paulo tinha, era um terror para o inferno, e era a alegria do coração de Jesus. Como assim, pastor? Você lembra dos filhos de Cefas? Foram tentar expulsar o demônio de alguém que estava endemoniado, e o endemoniado disse: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Um demônio dizendo: eu conheço Paulo, mas vocês, eu não conheço vocês. Dá uma coça nos filhos de Cefa e larga eles pelados andando na rua, porque rasgou as suas roupas. Paulo era tão fervoroso que a sua pregação era temida no inferno, e o coração de Jesus era alegre pela maneira fervorosa daquele pastor glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo não está com medo do tamanho da tua biblioteca, o diabo não quer saber o tamanho do teu QI, da tua capacidade de raciocínio. O diabo teme a unção do Espírito Santo na vida do pregador, da pregadora, de uma igreja. É o poder, é o fogo, é a autoridade divina que ele teme e ele recua. Esse fervor e essa autoridade de Paulo o fez um alarme ao reino das trevas. Em penúltimo lugar, penúltima marca da espiritualidade de Paulo é o amor. Oh, que doce amor! Oh, que divino amor! Batiza-nos, ó Senhor, com teu amor essa noite.
Nós precisamos ser batizados no Espírito, nós precisamos ser batizados em fé, nós precisamos ser batizados em amor. Ó Senhor, nos batiza. Nosso coração é tão frio. Nós vamos no culto onde nós estamos adorando a Santíssima Trindade, somos tão gélidos, somos tão indiferentes. Não sei se eu levanto a mãozinha. Tem um hino da harpa, né? Cante com vida, ó crente. Canta com vida, ó crente. Está morrendo. A vida espiritual de Paulo também é marcada pelo amor. Quando ele estava se tornando adulto em Cristo, cultivou também a capacidade de amar. Somente aquele que atinge a maturidade conhece realmente o amor. E como Paulo amava. E como ele amava. E em primeiro lugar e acima de tudo, Paulo amava Jesus. Paulo amava o Senhor. Depois, Paulo amava o próximo. Paulo amava os seus inimigos. Paulo amava as adversidades que enfrentou e até as angústias da alma. E deve ter amado muito esta última, senão teria se dedicado menos à oração. Pois quer saber que passa aflição é aqueles homens que oram ao Senhor e buscam a face de Deus. E o seu amor o levava a buscar os perdidos, os menores, os mais ínfimos. Que amor imenso! Ele amou as sinagogas com os tradicionalistas religiosos. Ele amou o Areópago em Atenas com seus intelectuais. Ele amou os mercados, as pessoas da rua, com seus pródigos. E a todos desejou ganhar para o Senhor. O amor era como um poderosíssimo dínamo que, impulsionando, realizar grandes coisas para Deus. Não existem muitas pessoas que se comparem a Ele em oração e amor. Paulo amava todo tipo de gente. Se você ler o capítulo 16 de Romanos, quando ele está dando a sua dedicatória e encerramento, a cada diz: saudai a Trifena e a Trifosa. Saudai a Rufo, saudai a fulano de tal, saudai a Estarco, saudai a não sei quem. Tem mais de 30 e poucos nomes ali, porque o ministério de Paulo é um ministério relacional. Ele ama a Deus e ama as pessoas. Meus irmãos, eu poderia pregar só o capítulo 16 uma semana aqui. Ao que parece, Carlos Wesley, irmão de John Wesley, pai do metodismo, estava buscando o máximo de Deus quando escreveu a seguinte oração: não desejo mais nada na terra, a não ser possuir teu puro amor em meu coração. E mais recentemente, M. Carme fez a seguinte petição, abre aspas: dá-me um amor que me impulsione, uma fé que não esmoreça diante de nada, fecha aspas. Amy fazia essa oração. Essa deve ser a nossa oração. Paulo era marcado por amor, por caridade. Não há dúvida de que as pessoas que se encontravam prestes a descobrir o segredo do poder para ganhar almas, esse poder que havia no apóstolo Paulo, todos os grandes ganhadores de alma descobriram que Paulo foi um dos maiores plantadores de igrejas, os maiores ganhadores de almas, porque ele tinha um profundo amor. Onde é que está o teu pai? Onde é que está a tua mãe? Onde é que está a tua irmã, o teu irmão? Onde é que está o teu familiar, o teu amigo de infância? Paulo amava as pessoas que ele de dia e de noite se colocava de joelho. Nos Gálatas, ele tem uma hora que ele diz assim: por causa de vocês, me ponho de joelho até que Cristo seja gerado em vós. Ele tinha dores como de parto, até que Cristo fosse gerado no coração das pessoas. Paulo foi batizado com amor. Se você for ver Jonathan Edwards, se você for ler o diário de David Bryan,
aquele que foi aos índios de pele vermelhas da América pregar o santo evangelho, ele nas suas orações do seu diário diz assim: Deus, eu me alegrarei com o prazer de comer, beber e vestir, se tu me dar almas viverei. Senhor, eu só terei prazer no vestir, comer e beber, se tu me dar almas eu terei prazer e alegria. Ele está dizendo: Senhor, me visitou com o amor de Cristo, de tal maneira que eu prefiro ver gente sendo rendida a Jesus do que comer e beber. Sua vida foi marcada de jejuns, de oração, de entrega, de dedicação. Ah, Senhor, batiza-nos nesse amor. Ah, Senhor. Nós precisamos redescobrir homens como John Knox, reformador da Suíça, que nas margens do rio da Suíça, entre lágrimas e soluço, John Knox orava pela Suíça, pela Escócia. Ele diz: Deus, dá-me a Escócia, eu tiro a minha vida. Dá-me a Escócia ou me mata. Minha vida não tem sentido se não for para se ganhar almas para ti. Minha vida não tem sentido se não é para ver esse amor que a cruz me deu. O Senhor me perdoou, o Senhor escreveu meu novo livro da vida, o Senhor tirou os meus passos para o inferno. É impossível não querer que mais pessoas também não vão para aquele lugar de tormento e de sofrimento. Oswaldo Smith, pai das missões, no seu livro sobre o homem que Deus usa, ele escreve a seguinte frase: tudo que Deus faz é em torno de missão. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Tudo que Deus faz em torno de missão. E ele diz o seguinte: se eu e você não estamos interessados na salvação das pessoas, em evangelismo e missões, Oswaldo Smith vai dizer: há uma grande probabilidade de nós nunca ter nascido de novo. Jesus falou enquanto estava nessa terra: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E nesse mesmo texto ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Paulo tinha uma inquietação santa no coração, pois ele tinha um amor santo por aqueles que ele vivia. Leonardo Rivail, no seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele diz: para cada geração de pecadores há uma geração de pregadores. Uma geração de pregadores para cada geração de pecadores. Essa geração, a minha e a tua geração, não será cobrada de Nils Taranja, Daniel Berger, Gunnar Wing. Essa geração cairá sobre o nosso colo, alcançá-los com o amor de Deus. Mário Quintana é bem gordinha já, gordinha teologicamente falando. É pregação expositiva, é série de mensagem, nós temos 4 bandas, todo mundo toca bem, aquela coisa toda. Só que a gente não vive para nós mesmos. John Stott diz que a igreja é a única instituição na face da terra que não vive para si, mas vive para o outro. Nós estamos aqui aguardando Jesus, estamos em missão. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo amava. Última marca da espiritualidade de Paulo, e eu já vou fazer o fechamento e as considerações sobre avivamento nessas espiritualidades. Última marca do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 8. Vamos ler do verso 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto,
Quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Sexta e última marca da espiritualidade de Paulo. Paulo é um homem piedoso. Paulo é um homem santo. Paulo é um homem justo. Paulo é um homem reto. Paulo é um homem íntegro. Nesse texto que nós lemos, eu gostaria de ressaltar pelo menos duas coisas. O verso 3 diz: pois a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a tua vida. Esse aqui é um norte maravilhoso. Fica ali. Vontade de Deus é a nossa santificação, nossa dedicação, nossa consagração a Ele. Este mundo não precisa de mais pregadores que tenham uma boa oratória, uma boa falácia. Esse mundo não precisa conhecer mais cantores que saibam tudo de técnica vocal. Esse mundo precisa conhecer um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus. Precisa conhecer o poder da vida santa, de uma vida nova, de uma vida limpa, de gente que tem caráter, que nem o caráter de Jesus. Este mundo não precisa de um novo livro, de uma nova literatura. Este mundo precisa conhecer moços e moças piedosas, jovens cheios do Espírito de Deus, que vivem uma vida de consagração, de dedicação. Como Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ele se torna insípido. Tem muita vida cristã anêmica, dominada pelo pecado, pela carne, pela imoralidade, virou resto, lixo, só para ser pisado. Não atrai, não encanta, não puxa, não energiza ninguém no mundo. Pois é como Jesus diz: tu és morno, Laodiceia, eu tenho vontade de vomitar você. Muito cristão que a sua vida colocada do lado de um ímpio não tem diferença nenhuma. A única diferença é que ele frequenta a igreja, só frequenta a igreja, mas a igreja não frequenta o coração dele. Ele ouve sermão domingo após domingo, mas o sermão não bate no coração. Paulo diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. No verso 7 ele diz mais, no verso 7 em Tessalonicenses 4, verso 7 ele diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A palavra aqui: fomos chamados, fomos escolhidos, fomos vocacionados. Temos aqui uma igreja majoritariamente reformada, de cunho reformado, que gostam de teologia reformada, gostam de teologia que falam da tulipe, da eleição, da escolha e etc e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você, santo: qual é a evidência que eu sou eleito? Qual é a evidência que eu sou escolhido por Jesus? Paulo diz: nós fomos chamados para a santificação. Se você vem à igreja, se você ouve o evangelho, mas a sua vida não muda, há uma grande probabilidade de você ainda não ter um encontro real com Jesus de Nazaré. Jacó lutou a noite toda com o anjo do Senhor. A noite toda Jacó lutou com o anjo do Senhor. E o texto diz assim: e nasceu o sol em Peniael, e Jacó manquejava da sua coxa direita. Alguém chegou para ele: por que está manquejando, Jacó? Jacó até aquele momento dizia que era Esaú. Ele mentiu para todo mundo que era Esaú. Só que o anjo daquela noite que lutou com ele disse: qual é o teu nome? E ele pensou, quem sabe ia falar: meu nome é Esaú,
Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa alcançar a misericórdia. Ele deve ter pensado, eu não quero nem saber, o meu lucro vai diminuir, mas eu vou abrir o meu peito, eu vou admitir, meu nome é Jacó. A palavra Jacó significa enganador. Era o fruto do caráter dele, era o fruto da personalidade. Eu sou um mentiroso. E quando ele confessa a Deus isso, o Senhor diz no anjo, dizendo assim, tu não vai ser chamado mais Jacó, será chamado Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. E o anjo tocou o corpo dele e ele foi transformado. Porque quando a gente se encontra com Deus no Vale de Jaboque, quando nós nos encontramos com Deus em qualquer lugar na história, a nossa vida é transformada. Lá vem Jacó caminhando diferente. O que foi que você está andando diferente? É porque essa noite o Eu Sou me encontrou. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira Pedro capítulo 1, verso 13 a 15. 1 Pedro capítulo 1, verso 13 ao 15, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Sejam santos apenas em algumas coisas, sejam apenas parcial, não, sejam santos em tudo, em todo o vosso proceder. Não apenas, mas eu nunca pequei, nunca traí a Daniela, nunca dormi com outra mulher. E aí, se a tua mente é um cabaré, é um bordel, e aí que você nunca matou, mas se do teu coração você se irou contra o teu próximo, você já é um assassino e você é réu do inferno. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Paulo, a sua espiritualidade é marcada por santidade. Recapitulando, Paulo é marcado por convicção e certeza absoluta. Essa é a primeira marca da espiritualidade dele. Segunda marca, só recapitulando, de uma dedicação total, plena, exclusiva ao Senhor. Ele é humilde, ele é fervoroso no espírito, ele ama e ele tem santidade. Essa espiritualidade de Paulo nos faz ter noções de quais são as marcas de uma igreja viva. Quais são as marcas e as características de um avivamento? Na primeira marca, nós podemos dizer que no avivamento, as pessoas abandonam suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, suas próprias filosofias, suas próprias culturas, seus achismos, suas preferências, os seus gostos. Paulo dizia: sabemos isso e aquilo, porque Paulo, a sua vida era pautada nas Escrituras Sagradas. Quantos casais são controlados pela mentalidade mundana, pagã, e não pela palavra de Deus? Num avivamento, a gente abandona os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos e começa a se adequar à palavra de Deus. Eu não tenho que achar uma igreja para o meu modo de pensar. Eu não tenho que achar um evangelho que se enquadre no meu ponto de vista. É o meu ponto de vista, é a minha família, é a minha casa, é a minha moral que tem que se enquadrar a moral das Escrituras Sagradas. Bendito seja o nome do Senhor. Num avivamento, a igreja para de agregar pensamentos, filosofias humanistas, psicologias humanas, e em vez de falar segundo o psicólogo tal, segundo o filósofo tal, segundo o poeta tal, a igreja volta a dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz a palavra de Deus, assim está escrito. Bendito seja o nome do Senhor. No avivamento, as pessoas estão engajadas, estão comprometidas com a missão de Jesus. Elas dão prioridade ao avanço do reino de Deus. Uma coisa fácil, diz o apóstolo Paulo:
Uma vez eu li um livro, quando eu assumi a igreja da Mário Quintana, Revitalização de Igreja, do Ronaldo Lidório. E tem várias estatísticas daquele livro. Ronaldo Lidório é um missiólogo, ele deu consultoria para mais de 350 igrejas de denominações diferentes em volta do globo. E ele constatou algo que foi muito chocante. 100% do trabalho de uma igreja é realizado por 20% dos seus membros. Os outros 80% de membros são consumidores de bens espirituais, que segundo a mentalidade capitalista de troca e compra e coisa assim, traz isso para a igreja. Vem aqui, recebe, consome um bom sermão, uma boa música e vão para lá como se nada, vivem a semana descompromissado com a missão, com os irmãos, não sabe o nome dos irmãos, a data de aniversário dos irmãos, não sabe o endereço onde os irmãos moram e diz: sou o corpo de Cristo. Tu é o corpo de qualquer coisa, menos o corpo de Cristo, pois o corpo de Cristo é um só, nós estamos unidos e comprometidos uns com os outros para a glória do Senhor Jesus. Engajamento, comprometimento, responsabilidade mútua. Vocês são responsáveis pela espiritualidade do pastor de vocês. Vocês são responsáveis para saber como é que está a leitura, a vida espiritual da esposa do pastor, dos filhos do pastor. Assim como eu tenho responsabilidade com vocês. Existe mais de 52 mandamentos de mutualidade, de uns para com os outros, amai uns aos outros, levai a carga uns dos outros, orai uns dos outros. Cada um não tenha prioridade do que é seu, mas o que é do outro. Comprometimento. No avivamento a igreja começa a amar uns aos outros e também ao mundo perdido. No avivamento, assim como a vida de Paulo, humildade e quebrantamento é a marca da igreja cristã. Humildade e quebrantamento é a marca da comunidade. Toda altivez, toda disputa, toda rixa são abandonadas. Toda a arrogância de espírito, toda a arrogância de um viver independente. Eu e a minha família é do nosso jeito, a gente se governa. Pastor, tu manda na tua casa. Irmãos, eu nem quero mandar na tua casa. Eu só quero que a palavra que eu prego, dada por Jesus, governe a tua vida. É Ele que manda lá, manda cá e manda em todos os lugares. Mas essa arrogância de vida seletiva, independente. Cristãos que não oram, que não jejuam, são irregulares na adoração, no culto, no sacramento, não ouvem o evangelho, não leem regularmente. Isso é arrogância. Quando você deixa de orar, você está dizendo: Deus, eu não preciso da tua ajuda para fazer determinada coisa. Mas como é que cristãos conseguem ficar semanas sem orar? Semana sem ler Bíblia? Num avivamento nós somos quebrantados, há um senso de humildade. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. O pastor não tem que implorar para você chegar em silêncio no culto de oração, dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus. Você reconhece quando você olha para o seu próprio coração, vê tanta imundície. Quando eu olho para dentro do meu coração e vejo tanta fraqueza, quando eu olho para o mundo, tudo que Deus quer fazer por meu intermédio, por meio dessa igreja, e nós somos tão limitados, gente. Estamos na Mário Quintana, o bairro menos socioeconomicamente desenvolvido da cidade, um dos mais violentos. Há tanta coisa para fazer. Nós precisamos da graça de Deus. Como não nos humilhar diante de Deus e pedir: Pai, precisamos de um despertamento espiritual. Eu preciso, Senhor, de Ti. No avivamento, a altivez, a arrogância é mandada embora, humildade, quebrantamento, simplicidade é dominada, fervor, amor. A marca indelével da comunidade é o amor no avivamento. Quando Jesus veio a essa terra, Ele não fez apologética que nem os apologetas fazem hoje, falando mal de religião, mal de homem X e Y. Tem livros de apologética desse tamanho, assim. Nossa, é uma maravilha. A apologética na teologia tem o seu valor, eu reconheço isso. Eu estou sendo aqui exagerado quando eu falo mal da apologética, mas eu quero gravar uma coisa interessante de vocês. Quando Jesus veio a essa terra, Ele não mandou a gente fazer apologética como está sendo feito hoje em dia. Ele ensinou assim, ó: nisso o mundo vai saber que o Pai me enviou, se tiverdes amor uns pelos outros. Uau! Uau,
isso aqui é demais. Você não ama ninguém, você não é regular na igreja, teu vizinho olha para ti e não acredita na igreja, tu não acredita na igreja. Se você não bate em ti, vai bater naquele que está lá de fora. Se você quer alcançar o seu amigo, seu parente, seu familiar, ele está olhando a sua vida. Aquilo que não toca no seu coração, não tocará o coração deles. Isso, Pai, isso o mundo vai saber que o Pai me enviou, se tiver desamor uns pelos outros. E por último, o avivamento traz santidade, transformação, mudança de vida. E tem uma desculpa hoje em dia terrível. Ah, pastor, mas eu sou brabo porque meu pai foi brabo. Ah, eu sou assim porque a minha mãe era dominadora, controladora, então é do meu jeito. Eu tenho aconselhado, 13 anos pastoreando a igreja, tenho aconselhado casais em crises terríveis. E interessante que tem dificuldade de reconhecer os seus pecados, suas iniquidades. Eles querem achar essas desculpas esfarrapadas. No avivamento, não tem essas desculpas. Ah, eu sou assim porque eu sou que nem Pedro. Pedro era temperamental. Não, é carnal mesmo, é ímpio. Não vem justificar a sua vida. Pedro, depois do Pentecoste, foi transformado. Tiago, João, era chamado de os irmãos Bonerges, os filhos do trovão. Eles são aqueles que vão para Samaria. Preste atenção aqui, já estou concluindo. Eles vão para Samaria, os samaritanos não recebem Jesus, eles olham para Jesus. Jesus, deixa nós orar. E fogo mata os samaritanos. João, o apóstolo do amor. Depois do Pentecoste, ele escreve a sua epístola dizendo: filhinhos, amados, pois como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No avivamento, uma das marcas indelével é o amor, é fé, é certeza, é fervor, é humildade, é quebrantamento, mas também é santidade, é mudança de vida. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que é só barulho, é só grito, é só reteté, mas não há mudança de caráter. Com a mesma boca que glorifica a Deus no domingo, fala palavrão para a esposa, amaldiçoa os filhos. A mesma mão que pega o cálice, o sangue e o corpo de Cristo, o pão, é a mesma mão que espanca em casa. Ah, querido irmão, querida irmã, se não há arrependimento, se não tiver mudança, você está comendo e bebendo juízo para a sua vida. Somente o fogo do Espírito pode impedir que o fogo do inferno seja consumido, seja alvo de destruição para aqueles que não conhecem o Senhor. Essas são as marcas do avivamento. Gostaria de orar com você. Você pode dizer que nem o apóstolo Paulo: ninguém me moleste, eu tenho as marcas de Cristo em minha vida. Meu coração foi tocado pela santidade de Jesus. O meu amor é um amor que arde verdadeiramente, não só de palavras. Eu não sou inconstante, mas há um fervor no meu coração. Fomos chamados para a santificação, como eu falei no sermão. Como é que eu sei que eu sou eleito, pastor? Como é que eu sei que se Deus me escolheu? Pela transformação. É que eu sei que eu fui perdoado pelo abandono do pecado. Deus não nos salva, eu falo isso direto aqui na igreja. Deus não nos salva no pecado, na iniquidade. Ele nos salva do pecado. Ele nos salva da iniquidade. Não brinque com a graça de Deus, não abuse a graça de Deus. O fato de Deus não nos punir imediatamente quando pecamos, não é uma aprovação por uma vida fria e gelada. Não é uma aprovação ao nosso pecado. O fato de Deus não nos punir é porque Deus é paciente. Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependa. Não sei você, eu sei que eu preciso muito deste fogo. Aquele fogo que Isaías viu, quando ele viu o Senhor, olha aqui para mim, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele diz: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e habito num povo de impuros lábios. Ai de mim, meus olhos viu a santidade e a glória de Deus.
E daqui a pouquinho ele viu um ser que foi até o trono, até o altar de Deus, pegou uma brasa com uma tenaz, veio até ele, incandescente, tocou os seus lábios, disse: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi perdoada. Os seus lábios foram purificados e lavados. Somente o fogo do Espírito Santo pode queimar as impurezas do nosso coração. Somente o fogo santo, o fogo divino. Igreja do Senhor, preste bem atenção, é o 6º sermão sobre avivamento, sobre a vida do Espírito em nós. O nome do Espírito já está dizendo, é Espírito Santo. Se você ora, lê a Bíblia, e você continua acalentando pecados ocultos, clicando em sites indecentes, ainda continua com essa a luxúria, o ódio, você continua roubando na sua empresa, você continua fleteando no ônibus, seja lá onde for, o Espírito Santo, olha que alerta disso aqui, Tessalonicenses, capítulo 4, projeta para mim, faz favor, Tessalonicenses, capítulo 4, olha que diz o texto, verso 6, e nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito. O Espírito Santo é sensível, o Espírito Santo é sensível. O pecado entristece, o pecado afasta a ação do Espírito em nós. Não brinque com o pecado, rejeite o pecado essa noite, diga não ao mundo, diga não tudo aquilo que te rouba da glória e da presença de Deus. Se você tiver que romper com amigos, relacionamentos, se você tiver que romper contratos de empresa, seja o que for, vale a pena abrir mão. Como disse Paulo, eu não me gloriarei em nada, a não ser na cruz de Cristo. Cruz essa pela qual, e somente a cruz de Cristo, faz eu ter essas coisas como pequenas. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que o Espírito trouxe ao teu coração, eu só sei que o Espírito falou com alguém essa noite. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a minha voz, é uma noite de decisão. Eu já faz umas 5 minutos que eu quero orar e não estou conseguindo. Uma noite de decisão. É uma noite de alguém aqui tomar uma decisão. Saia de cima do muro. Nós estamos na última hora, a hora final, a hora derradeira. É hora de nós enchermos do Espírito Santo, lutarmos contra o diabo, contra o pecado, contra este mundo, contra o Senhor, que está contra o Senhor. É hora da igreja decidir, é hora da igreja despertar. Aleluia, o Espírito de vida está aqui, o Espírito de santidade está aqui, o Espírito que leva a vida de oração está aqui, o Espírito que conduz a igreja a jejuar está aqui, o Espírito que faz nos olhar para a Escritura Sagrada como a palavra de Deus está aqui. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga àquele que não tem força, diga, o Senhor é a minha força essa noite. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Não interessa se você é fraco, Deus é forte. Não interessa, pastor, mas eu não sei, eu não entendo, não interessa. Ele sabe, em Jesus está todo o tesouro do conhecimento de Deus. A única coisa que você tem que fazer é ir a Ele essa noite, em arrependimento e quebrantamento. Oh, Senhor, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um despertamento, não de barulho, não de muito estardalhaço como nós vemos, mas de pessoas que se encontram com Deus e são transformadas, de pessoas que têm o seu caráter transformado pelo Senhor. Aqueles, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, agora trabalha para ter o que sustentar e socorrer os necessitados. O Evangelho, disse Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Evangelho não é apenas informação, Evangelho é transformação, Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é o poder de Deus. Pai Santo e Eterno, estamos aqui, Senhor, nesse 6º domingo, Senhor, sobre avivamento e despertamento espiritual. Ó Senhor, Tu tem nos encontrado domingo após domingo, manhã após manhã, noite após noite, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, a carnalidade, a luxúria, a pecaminosidade do nosso próprio coração. Senhor amado, venha nos santificar, perdoar os nossos pecados, assim como o Ocidente está longe do Oriente, a
aparta de nós os nossos pecados e direita os nossos caminhos. Os casais que estão aqui, tenham as suas vidas transformadas. Ó Deus, os esposos, as esposas, os meninos, as meninas, os solteiros, os viúvos, os divorciados. Senhor, a tua igreja está aqui clamando. Senhor, visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Toca-nos profundamente. Muda a nossa vida. Muda, Senhor, que nós possamos voltar para os nossos lares e dizer: essa noite tivemos um encontro com o nosso Deus, e esse encontro transformou, santificou, purificou nossa mente, sentimento, motivação, propósito, intenção. A nossa vida é mudada na tua presença. Pai celestial, queremos mais, queremos mais. Alguém está orando, alguém está orando, alguém está pedindo, alguém está clamando. Queremos mais de ti, Senhor, mais do teu Espírito sobre nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus.